Graça e paz, irmãos. É bom estarmos juntos e agora em uma nova atividade que envolve o estudo bíblico, o estudo da escola bíblica dominical. Eu quero aproveitar este nosso encontro durante a semana. Todos os dias eu vou estar postando reflexões sobre o texto base e o texto áureo do estudo da escola bíblica dominical, o que vai ajudar em muito na sua reflexão, na sua preparação e principalmente no desenvolvimento para as classes de escola bíblica dominical. Em breve, com certeza, não tenho dúvida nenhuma disso, estaremos de volta plenos nas atividades da igreja. Já estamos tendo os cultos pela manhã e à noite no domingo. A diferença é que tem as restrições com relação à idade, com relação ao grupo de risco. Então, aqueles irmãos que podem, não estão no grupo de risco, têm plenas condições, não devem faltar às suas atividades dominicais, devem participar, devem incentivar os outros a participarem. É dia do Senhor, é dia de estarmos em comunhão com os irmãos na casa do Senhor. Portanto, não perca esta oportunidade. Mas enquanto estamos nessa fase de transição, e depois continuaremos também a manter este canal, posteriormente a esse período de isolamento, nós vamos começar hoje o estudo da EBD através deste sistema online. Portanto, esteja atento, participe, esteja comigo participando, pois eu tenho certeza que vamos aprender muito. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp e a gente tira as dúvidas e vai ajudando você no fortalecimento da sua fé. Ok? Mas vamos orar antes? Pai, muito obrigado por esse momento em que estamos juntos, entre irmãos na tua presença, para estudar a sua palavra. Eu peço a sua misericórdia para que cada um possa trazer para si os ensinos da sua palavra e aplicá-la na sua vida diária e assim estarmos todos nós juntos vivendo a fé em Cristo Jesus. No nome dele eu oro e agradeço. Amém. Bem, o nosso estudo de hoje, ele trabalha nas cartas de Paulo, nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, e estamos no livro de Efésios. De Efésios, Filipenses e Colossenses, são as cartas paulinas, e nós estamos agora estudando o livro de Filipenses. O capítulo 3 e 4 é a base do estudo deste domingo, porém, os versos 13 e 14 são os textos fundamentais, áureos, para que possamos fazer a reflexão com este tema, o alvo a ser alcançado. Convido você a acompanhar, então, esta leitura, que baseia-se em Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esta é a convicção do apóstolo Paulo. Na introdução da revista, então, temos algumas afirmações importantes que ter um alvo sempre é importante na vida. Pessoas que não têm objetivo, pessoas que não têm um alvo de vida, elas são levadas por qualquer história, por qualquer circunstância. Acalentar sonhos nutre esperança. Por que razão? Porque se você tem um alvo, eu quero, por exemplo, eu quero comprar um carro zero. Eu vou nutrir esse sonho, eu vou acalentar, eu vou alimentá-lo. E este alimentar me dará esperança. Eu vou me dedicar, eu vou me esforçar e eu espero. Há uma esperança, há uma possibilidade. Então é essa a ideia. Quem não tem meta, então se frustra facilmente, porque vive sonhando. Meta é você estabelece um alvo e vai atrás dele, ok? Você vai na direção, você cria metodologias para alcançar aquela meta. E aí, se você não tem meta,
você se frustra facilmente. Por que razão? Porque você olha em volta, vê as pessoas vivendo, tendo, fazendo e você ficando para trás. Okay? Quem não sabe para onde, perdão, não é saber, quem não sabe para onde vai, perdido fica eternamente, inclusive espiritualmente. Isto é uma grande verdade. Quem não sabe para onde vai, porque nós estamos caminhando, Pedro mesmo fala isso, Hebreus fala isso, que nós somos peregrinos, estamos caminhando nessa vida e que, como peregrinos, estamos indo para nosso reino celestial, para nossa casa. Um peregrino que não sabe aonde tem que chegar, ele fica perdido. Isso vale na vida espiritual. Se você não sabe onde é o céu, ou a morada de Deus, perdido espiritualmente você fica. Então, é muito importante nós compreendermos que precisamos estabelecer um alvo muito claro na nossa vida. Mas como nós podemos fazer? O que devemos fazer? Quais são as nossas atitudes para alcançar este alvo que nos dê segurança, que nos traga esperança, que nos proporcione uma vida mais saudável? Vamos pensar um pouquinho sobre isso? Veja o que Paulo traz como testemunho de vida. Paulo, quando ele se converteu, quando Jesus Cristo o alcançou, ele entendeu a sua missão. Jesus Cristo teve um encontro com ele compreendeu, Jesus lhe deu uma missão e ele foi executar essa missão. Ele tornou-se discípulo. A primeira coisa que Paulo compreendeu no seu processo de missão é de que ele era discípulo. Eu e vocês, no dia que aceitamos a Cristo, nos tornamos discípulos como o apóstolo Paulo. Neste processo, Paulo, no caso de Paulo, ele tinha uma missão. Aqui está errada a palavra, aí está minhão, me perdoe, mas é missão. Paulo tinha uma missão, plantar igrejas. Deus, o Senhor Jesus disse, você vai ser meu apóstolo entre os gentios. Quando você foi alcançado por Jesus, eu tenho certeza absoluta que ele lhe deu uma missão. Cabe a você cumpri-la. Nós todos, em Cristo Jesus, como discípulos, temos uma missão geral. Esta missão é a de testemunhar a todas as nações, todos os povos, em todos os lugares. Mas cada um de nós recebeu do Pai uma missão para ser executada, porque só você pode executá-la. Portanto, pense nisso. Porém, o alvo de Paulo, assim como o nosso, era Jesus Cristo. Ele tinha uma missão, ele sabia quem ele era, discípulo, ele tinha uma missão, uma tarefa, e ele procurou executá-la conforme, mas o seu desejo, o seu sonho, seu objetivo era estabelecer uma relação e uma comunhão de intimidade com Jesus Cristo. Porque ele sabia que Jesus era muito mais importante do que qualquer coisa que ele viesse a fazer. Portanto, Paulo nos ensina a viver esse alvo e nos ajuda a entender de que maneira podemos fazer isso. Portanto, a lição de hoje em Filipenses nos ajuda a entender isso. Ensina que devemos viver esse alvo, meu modelo, meu alvo, meu padrão é Jesus. Eu não posso fazer menos do que Ele. Ser Ele, parecer com Ele, agir como Ele, pensar como Ele. Porque Jesus sempre agradou a Deus. Se eu me pareço como Jesus, se eu ajo como Jesus, se eu penso como Jesus, se eu falo como Jesus, consequentemente, eu estarei agradando a Deus. E esse é o resultado final de um relacionamento íntimo. Paulo, então, nos ensina que o viver nosso precisa ser este alvo e ele nos ajuda a entender esta realidade. Vamos ver o texto agora do primeiro ponto, como podemos ser ajudados a alcançar este alvo. Paulo fala em Filipenses capítulo 3, versos 1 e 2. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo
as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão. O que Paulo quis dizer com isto? Cuidando com quem e o que estamos aprendendo. Se eu quero alcançar o alvo, Jesus Cristo, se eu quero viver de maneira a alcançar este alvo, precisamos estar cuidando com quem e o que estamos aprendendo. Vamos pensar nisso um pouquinho. Primeiro, quais são as ideias, crenças que têm alimentado nossas atitudes? Exatamente. O que tem você, na sua vida pessoal, alimentado a sua mente, as ideias? Quais são essas ideias? Quem tem sido influência de nossa fé? Essa é uma outra pergunta. Se queremos agir de forma a alcançar este alvo Jesus, precisamos prestar muita atenção nas ideias, crenças e até atitudes que estão alimentando, e até ideais que estão alimentando nossas atitudes. Nós não fazemos as coisas, deu vontade de fazer, não. Alguma coisa foi dita, alguém trouxe uma ideia, alguma coisa aconteceu e você agiu. Ideias levam a ações. Portanto, quais são as ideias que você tem acerca de Jesus, por exemplo? Acerca da palavra de Deus, acerca da Bíblia, acerca do seu pastor, de mim, ou de qualquer outro irmão da igreja. Porque aquilo que está na sua mente está levando você às escolhas que você está fazendo. Quem tem sido a influência de sua vida ou de sua fé? Porque muitas vezes nós estamos nos deixando levar por alguém que chega, não, é meu irmão, ele chega e fala para a gente, olha, eu tenho Jesus no meu coração, eu sou de Jesus, e ele começa a trazer algumas ideias. Poxa, que legal, porque gente, que homem, que mulher feliz, mas nós não prestamos atenção na vida da pessoa. Nós não prestamos atenção no que ele está ensinando. Será que o que ele está ensinando realmente tem base bíblica? Às vezes, alguns trazem a metade de uma ideia boa e pegam um texto bíblico na sua metade e junta as duas e diz, isso aqui é de Deus. Será? O apóstolo Paulo, olha, o apóstolo Paulo, que escreveu 13 livros do Novo Testamento, quando ele chegou na cidade de Bereia, falando da graça, os homens religiosos da época disseram, espera um pouquinho só, vamos abrir as escrituras e vamos conferir o que você está falando. E eles ouviam Paulo ensinando e iam vendo no texto bíblico. E diziam, tá aqui, é verdade. Então vamos prestar atenção no que você tem ensinado. E aí começaram a prestar atenção no comportamento de Paulo, que fez a grande diferença. Cuidando com quem e o que estamos aprendendo. Em terceiro lugar, os ensinos que recebemos e de quem recebemos ajuda o alvo ficar mais próximo ou distante. Se aquilo que você tem aprendido de fulano, beltrano, cicrano, seja pessoalmente ou seja aí pela televisão, está fazendo você se parecer mais ou menos com Jesus? Está te aproximando mais ou menos do alvo? Essa resposta você pode dar. Se te aproxima, ótimo. Continue firme. Se não, ou você estagnou, tem se afastado, fuja dessa influência. O quanto antes. Precisamos ter cuidado e cautela com o que ouvimos e principalmente com quem irmanamos. Dizem que o convívio, diga-me com quem tu andas que eu direi quem tu és, é mais ou menos esta ideia. Muitas vezes chega uma pessoa dizendo que é de Jesus e quer fazer parte da nossa vida,
E muitas vezes acontece isso em nossa igreja. Nós abraçamos e trazemos para dentro da igreja e esta pessoa vem com uma doutrina que fere totalmente a nossa crença, a nossa fé. Porque é pela doutrina que avaliamos a fé de uma pessoa. Doutrina são os fundamentos bíblicos que sustentam a fé da pessoa, do indivíduo ou do grupo. Por exemplo, nós cremos em um Deus único que se manifestou corporeamente em Cristo Jesus, viveu entre os homens, sofreu como um homem e morreu na cruz pelos nossos pecados. E que este Senhor ressurreto foi para os céus e enviou o Espírito Santo que mora em nós. Às vezes olhamos para uma pessoa que ela é boa, ela é até religiosa, admiramos a religiosidade dela, mas quando perguntamos sobre o que você crê, descobrimos que tem muitas coisas que são sincretismos, são misturas, não tem base bíblica, é o que eu acho, o que eu penso. Nós não podemos ser guiados no nosso relacionamento de aproximação de Jesus pelo que o outro acha. Nós precisamos nos aproximar a Jesus por aquilo que ele nos ensinou, e a sua palavra nos ensina como fazer isso. Portanto, é pela doutrina que nós avaliamos aquele que chega até nós, querendo nos ensinar ou compartilhar alguma coisa. Cuidado com aqueles que se dizem detentores ou detentor da verdade, ensinam partes das Escrituras e não se permitem ser questionados. Essa semana eu vi um vídeo que entrou no nosso WhatsApp, de uma irmã, se não me engano, coreana, Coreia do Sul, falando sobre a oração na madrugada. É fato que orar na madrugada é bom porque você está em silêncio, não tem as coisas da vida perturbando. Mas eu discordo da afirmação dela que a oração na madrugada é a melhor. Não existe melhor horário para orar e falar com Deus, a não ser o tempo todo. Jesus Cristo nos disse que era para vigiar e orar. Nós encontramos textos na Bíblia que mostram circunstâncias e situações que Deus ouviu o seu povo, ouviu os seus servos, e não era de madrugada. Significa que ela está errada no que ela crê? Não, ao contrário. Se ela entende que serviu a Deus desta forma, ótimo, mas afirmar que esse tipo de oração é mais ou menos abençoador, causa mais ou menos poder, isso é um erro bíblico. Principalmente porque dois textos que ela utilizou para afirmar que a oração da madrugada é a oração que Deus quer, não há menção de madrugada e também não eram orações. Por isso, meus irmãos, muitas vezes nós vemos irmãos sinceros, trazendo a palavra de Deus, pregando e ensinando, não vou falar heresias, mas interpretações equivocadas. E nós devemos conferir textualmente. Inclusive quando os irmãos me ouvirem pregar. Eu sou falho. E todos nós precisamos crescer juntos para o alvo. Portanto, cuidado com aqueles que se dizem detentores da verdade. Alguns desses, até na internet, estão dizendo que tem a verdade. Até alguns batistas, nunca. A verdade pertence a Deus e somente a Ele. Ela se revela por meio da palavra em Cristo Jesus. E você não pode supor que o ser humano é detentor da verdade em qualquer circunstância. Não somos. Somos pecadores e precisamos da verdade que é Cristo Jesus. A partir dele é que entendemos a verdade que Deus é e tem nos ensinado. Vamos vivenciar esta realidade e ensinar aos nossos irmãos. Pensando nisso, então, cuidando com quem e o que estamos aprendendo. É assim que nós vamos nos aproximando mais de Cristo, prestando atenção nos ensinos que nos são dados e quem faz. O segundo ponto se baseia nesse texto de Filipenses capítulo 3, verso 7. Mas o que para mim era lucro,
passei a considerar perda por causa de Cristo. Que diz aí, nem sempre perder é derrota. É quando perdemos para ganhar a Cristo. Não estou dizendo que você tem que perder para ser de Jesus, não. Estou dizendo que nem sempre as perdas que temos, por causa do amor de Cristo, realmente sejam uma derrota. Na verdade, muitas vezes o Senhor nos quer ensinar a confiar nele. Precisamos aprender a renunciar o que ganhamos por amor a Cristo. Muitas vezes você trabalhou a vida inteira e por uma razão da vida perdeu. E por causa disso eu tenho visto muitas pessoas, conheço algumas delas, que perderam muitas coisas na vida, até familiares, e por causa disso abandonaram a igreja, abandonaram a comunhão, abandonaram até a fé. Porque Deus tirou. Não. O grande problema não é se Deus tirou ou não, é se você confia que Deus sabe o que é melhor para você. Muitas vezes Deus nos ensina a renunciar. Ele não está pedindo sacrifício, nunca pediu isso, mas está nos ensinando a renunciar. Jesus Cristo renunciou ao reino eterno por amor a nós. Qual a dificuldade de você renunciar o que é seu, o que você ganhou, o que você trabalhou por amor a Cristo? Não estou dizendo também que você vai perder tudo, agora vai servir Jesus, né? Vai ser pastor, vai ser missionário. Não. Você vai recomeçar tudo novamente. E vai testemunhar para todo mundo. Cristo continua cuidando de mim. Deus continua cuidando de mim. Mesmo algo construído com sinceridade e honestidade pode ser exatamente o que nos impede de viver a presença de Jesus em nossas vidas. Conheço muitas pessoas crentes em Jesus, dizimistas, ofertantes, educados, carinhosos, que ajudam o próximo, donos de uma empresa muito forte, mas tem muita dificuldade de renunciar ao que conquistou por amor a Cristo. Cristo está ali para abençoá-lo, para ele continuar trabalhando e ganhando mais. Mesmo algo construído com sinceridade e honestidade pode ser exatamente o que nos impede de vivenciar a presença de Jesus em nossas vidas. Já parou para pensar e se perguntar se de repente você tem algo que está exatamente impedindo você conhecer Jesus como ele é, em toda a sua plenitude? Se nossa preocupação é com o que temos ou o que ganhamos nessa vida, não poderemos construir uma vida para a eternidade. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que não devemos juntar tesouros aqui, mas nos céus, porque tudo que juntamos aqui, traça, ladrão, justiça, escolhas erradas nos fazem perder. Mas nossas ações precisam ser fundamentadas numa construção onde Jesus precisa sempre ver a nossa atitude. Senhor, isso aqui nunca é mais do que o Senhor na minha vida. Olha o que Deus fez com Abraão. Dá-me teu filho, teu único filho, a quem tu amas. Olha a expressão que Deus usou com Abraão. Dá-me teu filho, teu único filho, a quem tu amas, para sacrifício. Ele tinha que renunciar aquilo que era dele, o que ele amava, a única coisa que ele tinha de realmente valor. E Abraão, conhecendo e na intimidade que ele tinha com Deus, pode ter certeza que ele estava preocupado, pode ter certeza que ele estava com medo. Será que eu serei capaz de fazer isso? Mas ele foi até o fim. E no último momento Deus diz, para, Abraão, manda o anjo, Deus mandou um anjo, para.
precisa fazer mais isso não. Eu sei que você está disposto a renunciar o que tu amas para confiar em mim. E por causa disso, Abraão é o que ele é para nós hoje, pai da nossa fé. Então, nós precisamos aprender que muitas vezes Deus vai dizer, perca isso, pode deixar para lá. O que eu tenho para você, e não necessariamente significa ter mais do que tinha antes, o que eu tenho para você é muito melhor do que você pode imaginar. E foi isso que motivou o coração do apóstolo Paulo. Terceiro lugar, terceiro texto, se encontra em Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pelas súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos. Meus irmãos, para podermos alcançar este alvo, você e eu, nós devemos desenvolver em nós o exercício da confiança na providência divina e não na ansiedade humana. Eu acho interessante essa parte, porque ele não está dizendo, olha, não passe de mágica, não. Você tem que desenvolver, é exercício, é diário. O problema é que nós ficamos ansiosos, e a ansiedade muitas vezes é falta de fé. É falta de confiar em Deus. E se torna, e é alimento da incredulidade. Quando você fica ansioso e vive essa ansiedade, sua fé está manchada, deturpada, alterada. E ela se torna, essa ansiedade, alimento da sua incredulidade. Olha que coisa. Torna-se uma enfermidade emocional. Olha, eu estou ansioso, fico tenso, não consigo prestar atenção, fico irritadiço. Coisas que antes para mim eram simples se tornam penosas. Me perturbo, não tenho mais tolerância com os erros do outro. Nos desequilibra e nos mantém espiritualmente imaturos. A ansiedade provoca isso. Olha que coisa. Se você se deixa viver a antecipação de uma coisa que não é boa, você não sabe, mas você morre antes da hora. E aí, nos desequilibra. Ao nos desequilibrar, nos mantém espiritualmente imaturos. O que é um espiritual imaturo? Deus não me ama. Deus não se importa comigo. Deus não quer cuidar de mim. Eu não mereço passar por isso. Isso é imaturidade espiritual, gerada pela ansiedade. É claro que a experiência ruim, a perda de algo, experimentar algo doloroso, morrer alguém, gera todas as dores possíveis. Mas quando de antemão aprendemos a confiar em Jesus, buscando nele o nosso exemplo, a ansiedade não toma conta. Ela começa a aparecer, mas a gente já começa a dizer, opa, para por aí. O mesmo Senhor que eu sirvo é o mesmo Senhor da bênção, quanto também dos momentos difíceis. Paulo afirma que nossa ansiedade é por coisa alguma, por nada. O próprio Senhor Jesus disse que não devemos ficar ansiosos a coisa alguma, porque não acrescentamos nada quando ficamos assim. Ah, pastor, mas é difícil, eu concordo, mas por isso que devemos desenvolver, exercitar a confiança. A ansiedade é uma maneira de dizer que Deus não cuida, não faz. Quando na verdade ele disse, eu cuido, eu faço, eu estou do seu lado. Combatemos então a ansiedade, desenvolvendo e crescendo na fé. Nós só combatemos este mal, não é dizendo faz alguma coisa, Senhor, mas é enfrentando ela, desenvolvendo e crescendo na fé. Pela fé vencemos. Mas como? Como que eu faço isso? Olha aí. Colocar diante de Deus tudo pela oração, pela súplica
E no finalzinho, com ações de graças. Colocar diante de Deus, pela oração, pela súplica, Deus tem misericórdia de mim, ou de fulano, de Beltrano. Não se contente em apenas informar a Deus, mas abra seu coração a Ele, mostre tudo para Ele, mas agradeça. Por que razão? Olha o que diz que eu coloquei. Ações de graças faz a gente focar no melhor. Quando eu começo a agradecer a Deus, mesmo em meio às turbulências, eu começo a prestar atenção no que Deus fez e vai continuar fazendo. Ação de graça foca no melhor. Ok? Penúltimo texto, Filipenses 4, 12 e 13. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esse texto muitas vezes é mal usado, a gente vai pensar nisso agora. Independentemente das circunstâncias, somos fortalecidos pelo Senhor. Por isso, o que não deve importar é a situação, mas o confiar que Deus cuida em todo o tempo todo. Não é a situação que determina, mas é o Deus a quem confiamos que faz a situação mudar. Cuidado de Deus não é a ausência de problema. Tem muita gente que acha que porque Deus cuida não vai ter problema, mas a condição, e aí está errado isso, mas a condição de superar a situação colocando a Jesus como alvo de nossa superação. O que quer dizer isso? Quando nós somos cuidados por Deus, não significa que não teremos problemas. Na verdade, a Bíblia fala que nós temos problemas porque servimos a Deus. Mas a condição de superar a situação é colocando a Jesus como alvo de nossa superação. Isto é, se eu estou passando por uma situação, um problema, de repente eu me meti, eu fiz a escolha errada, eu falei o que não devia, eu decidi o que não devia ter decidido, eu tomei uma ação que não deveria ter tomado e hoje eu sofro as consequências, hoje está dando problema. Meu irmão, joelho em terra, minha irmã, joelho em terra, Senhor, aqui estou eu errei lá atrás, ou eu não fiz nada lá atrás, e agora eu estou padecendo. Senhor, diante do Senhor eu coloco a minha angústia e eu confio que o Senhor vai me fortalecer. Eu vou firmar o meu sorriso na tua promessa. Por isso que precisamos ter o nosso alvo na superação que Jesus Cristo nos concede. Jesus Cristo venceu e com ele sou vitorioso. Paulo, em todas as circunstâncias, aprendeu a contentar-se com todas as situações ou em todas as situações. Texto que eu li agora há pouco, às vezes pegamos lá o verso 13, 4:13, posso todas as coisas naquele que fortalece. Maravilha, mas Paulo podia todas as coisas naquele que fortalecia ele, porque ele estava falando o seguinte: sei passar fome, sei ter abundância, sei ter vitórias o tempo todo e também experimentar derrotas. Em todas essas circunstâncias, o Senhor é quem me fortalece. É assim que a gente vai crescendo, vai buscando e vai vivenciando. Concluo então. Como colocar nossa vida em direção ao alvo e buscá-lo? Como que eu posso fazer isso? Vamos pensar aqui. Nunca perca Jesus de vista. O que Jesus estiver fazendo, você tem que estar junto. A obra que ele estiver realizando, você tem que estar realizando. A missão que ele te colocar na mão, execute. A tarefa que você tem na mão, em nome de Jesus, não use as situações para dizer que está difícil de fazer. Coloque diante de Jesus essa situação e faça seu papel. Jesus vai resolver. Pode ter certeza. Segundo lugar,
Cuidado com o que você anda ouvindo e usando como modelo de espiritualidade. Seja criterioso. Cuidado. Preste muita atenção no que estão lhe ensinando. Terceiro lugar, não deixe o passado conduzir você. Quem olha para trás não pode avançar. Tem muita gente reclamando o que perdeu e por causa disso não estão vivendo o que Deus está preparando para você viver agora. Aí o que acontece? Fica sempre reclamando. Não deixe o passado conduzir você. O que você fez de bom, glória a Deus, foi para Ele. O que deu errado, glória a Deus, porque Ele lhe perdoou e te manteve em pé agora. Você tem que viver hoje para experimentar no futuro. Então, a sua parte é hoje, agora, aqui, nesse tempo, no lugar onde está. Não procurando outros lugares, outros encontros, outros cultos, outras igrejas, para ver se vai lhe dar alguma coisa. Jesus Cristo já lhe deu tudo que você precisa. Ponha em prática no lugar onde Ele lhe colocou. Ou se mude para outro lugar para servir a Jesus lá. Esse é o critério bíblico que nós temos que vivenciar. Aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Confiar em Deus é um aprendizado, não aparece de uma hora para outra. Confiamos um pouco, experimentamos outro ali, vamos confiando mais, cada vez mais. Deus é paciente, mas Ele não é tolerante com relação à imprudência. Ele sabe quando nós erramos sem querer e quando somos errados por omissão. Por isso, aprenda a confiar em Deus, que é o antídoto da ansiedade. Criando esses métodos, estabelecendo esses critérios, eu tenho absoluta certeza que você estará, na sua vida, fortalecendo o seu dia a dia e sendo este alvo, ou melhor, sendo Jesus que é o alvo que Paulo nos exorta a vivenciar. O alvo a ser alcançado. Espero que este estudo tenha lhe ajudado a compreender o estudo da Escola Bíblica Dominical e aplicar, compartilhar, estabelecer uma relação de intimidade com Jesus a cada dia. Que Deus te abençoe e, se Deus assim nos permitir, vamos estar juntos na EBD, estudando ainda mais a palavra do Senhor. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado por esta experiência. Espero que possa ter ajudado os teus servos. Em nome de Jesus. Amém. Querido, não se esqueça. Domingo, 9 horas da manhã. Escola Bíblica Dominical, na Igreja Batista Betel. Nós estamos lá, distanciados, usando máscara. Infelizmente, crianças de 11 anos para baixo e idosos de 60 anos para cima não podem estar lá por uma questão de lei, de decreto. Vamos obedecer, vamos dar um bom testemunho, mas os membros da igreja que não estão nesses dois grupos devem estar presentes. Vamos estar adorando ao Senhor, vamos oferecer a nossa parte, vamos ajudar a celebrar e a desenvolver a obra do Senhor. Nosso alvo é Jesus Cristo, nós temos que agradá-lo. Que Deus abençoe a você e uma excelente noite, né? Ou manhã. De qualquer forma, na presença do nosso Senhor Jesus. Deus te abençoe.